falar sobre o ECA. O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou tentar trazer para vocês algo assim, bastante exemplificado. Eu vou tentar trazer vídeos para vocês. Vou trazer uma palestrante para vocês, uma convidada especial, que é uma assistente social, que eu trabalhei com ela durante um tempo, e ela é mestre no ECA, ela tem um conhecimento em campo que eu acho muito importante. Então, vai agregar muito a vocês em relação ao conhecimento, em relação à parte do ECA, onde ela vai entrar, a política pública do serviço social, o CRAS, o CREA, para que servem esses órgãos, né, do governo. A associação trabalha com eles, né? Ana Lúcia, Yasmin, vocês trabalham diretamente com o CRAS e o CREA, não é isso? Sim. Sim. Então tá, eu vou trazer, ela é gerente de um serviço, né? Ela foi gerente de um serviço de VDCA, de violência doméstica contra crianças e adolescentes, né? Então ela trabalhou bastante tempo com crianças em situação de vulnerabilidade, que eu acho importante eu trazer uma palestrante, alguém que tenha conhecimento na área, porque quando a gente fala de abuso sexual, parece que é uma coisinha tão besta, né? Mas vocês não têm noção do que é. Então, acho que para linkar com a nossa aula sobre o ECA, linkar a nossa aula sobre políticas públicas, eu acho muito importante trazer a Juliana para poder falar com vocês sobre isso, tá bom? Ela já tem uma formação e bastante conhecimento, experiência na área, então acho super válido agregar mais uma pessoa aí para vocês, tá bom? Então, vamos separar aí uma quarta-feira que ela vai falar, porque ela fala. Ela é muito legal, muito engraçada, vocês vão gostar dela, tá bem? Bom, essa é uma novidade aí para vocês, eu vou tentar trazer outra. A Shirley, que também é uma outra gerente de outros serviços também, que trabalha com as crianças e os adolescentes, para falar com você sobre esse tema, que eu acho bastante importante, sério, necessário, tá bom? Para a gente entender exatamente como que funciona essa parte de política pública no serviço social. Por que a gente está falando de serviço social? Quando a gente fala de criança, de educação infantil, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem e muito, tá bom? Tudo bem, gente? Então, vamos aí. Tudo. Maravilha. Deixa eu só fazer uma chamada no papel, para depois passar para o Sponge, certo? Então, vamos aí. A Adri está presente, a Ana Lúcia, a Carol, a Cássia, deixa eu ver, Fabi, Karina, Helena, Pamela tá aí, né, amor? Tati, não. A Tati, essa é a notícia da Tati, gente? Não, Pro. Essa semana ela assistiu aula? Não, acho que segunda-feira de Libras ela participou. Tá. Tainá não está. Yasmin. Beleza. Então tá bom. Tô sim. Você tá aí, amor? Quê? Você tá aí? Lógico. Você tá aí? Olha, se a senhora me der falta, eu vou lá no Robru, você vai ver o que eu vou fazer. Vem aqui, minha filha, que eu vou chamar os manos do Romano pra você. Ai, Deus me livre. Eu não mostro, se esconde. Dá medo esse aí. Bom, então vamos lá. Eu vou começar pela leitura de um conto, conto nada. A Vanessa dando aula de língua portuguesa. De um caso que foi classificado de abandono afetivo, né? Então, acho que vocês devem saber mais ou menos o que é um abandono afetivo, né? Mas eu vou ler para vocês esse caso, ele é bem curtinho, vocês estão vendo? Ó, é uma folha e um pouquinho, tá? Vamos seguir aí. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. É
Eu achei muito interessante esse, eu vou chamar de livro. Certeza, né? Mas a Diana não vai cobrar, viu, gente? Nada. Ela não vai cobrar nada, gente. Tipo, né? Imagina. Ó, não precisa imprimir, são 207 folhas, tá? Você não precisa imprimir, não, tá, Adri? Por favor. Então, eu achei muito interessante, porque esse livro, deixa eu ir lá para o comecinho, ó. Ele chama de revista eletrônica, a coordenação pedagógica, coletânea de estudos de casos, tá bom? Então, o caso é o seguinte, é o nome do livro, tá bom? É da PUC Minas. Eu acho super válido trazer independente da região, tá bom? Porque as crianças são muito parecidas, né? Os problemas são muito próximos do que a gente tem, tá? Mas vamos usar esse caso, que eu achei bem interessante, para trazer para vocês, para a gente iniciar, então, é o link, né, o que vai dar fio aí para a nossa aula de hoje. Cadê você, meu filho? Tá vendo? Não lembro que página que era. Bom, então tem um resuminho ali, depois vem uma história contada pela coordenação e pela professora, tá? Então, o presente artigo trata de um fenômeno muito presente entre as crianças, adolescentes e jovens dos nossos dias, tanto da escola pública quanto da particular, que tem causado uma série de dificuldades e transtornos na vida dessas pessoas e no cotidiano escolar, o abandono afetivo. Educar, nos dias atuais, não é tarefa fácil. Embora se tenha aberto novas e múltiplas possibilidades para a educação, em razão mesmo do crescimento e do amadurecimento das ciências humanas, biológicas, exatas, contribuindo também para o avanço da tecnologia, cresceram em número e complexidade os desafios que a escola enfrenta. Um destes desafios é a consequência direta das mudanças pelas quais tem passado a família, na sua formação, estrutura e dinamicidade, a dinâmica dela, né? A mulher aponta como uma das responsáveis pelo sustento do lar, precisando ausentar-se de casa e do convívio com os filhos. O trabalho exige uma dedicação maior e uma formação individual contínua. São cada vez mais numerosos os casos de pais separados, o que significa, em muitos casos, que outras pessoas se tornam responsáveis pela educação da criança e do jovem, ao mesmo tempo em que os limites ficam alargados e mal definidos. São muitos os que hoje são educados ou cuidados por padrastos, madrastas, avós, tios ou tias, entre outros. Esses outros responsáveis, muitas vezes, já se encontram também ocupados, envolvidos com outras realidades anteriores à chegada desse menino ou menina cujos pais, por algum motivo, se ausentam. Esse é o caso de André, claro que é um nome fictício, né, gente? 13 anos, que recentemente veio para a escola particular. Perdeu sua mãe com 1 ano e meio por causa de anos de depressão e posterior suicídio. Seus avós paternos já haviam falecido, antes mesmo do seu nascimento. Seu pai, com quem passou a maior parte do seu tempo, até os dias de hoje, é uma pessoa instável, emocionalmente falando, que sobrevive basicamente da pensão que a mãe deixou para o filho. Logo após o falecimento de sua mãe, André foi para a casa de seus avós maternos, onde permaneceu pouco tempo. O pai reivindicou o direito à guarda do menino, com quem ficou desde então. A visita aos avós ficou restrita a uma vez a cada 15 dias. Um menino, que antes ficava em uma escolinha do bairro para que a mãe pudesse trabalhar, foi colocado então na escola pública. Sem critério, sem acompanhamento, André foi para a escola. O que para muitos de seus familiares indicava que o mesmo estava sendo bem cuidado e que estava se desenvolvendo. Algumas de suas tias, percebendo que ele
Por vezes, não estava sendo alimentado adequadamente, encontrava-se sujo, com roupas menores que seu tamanho, rasgadas, entre outras coisas. Intervinham esporadicamente, de modo a aliviar o abandono que passou a viver após a morte de sua mãe. Em 2006, veio a falecer seu avô paterno e a avó. Preocupada com o futuro do menino, resolveu matriculá-lo em uma escola particular. Foi nesse período, então, que ficou evidente o sofrimento da criança, resultado de inúmeros descuidos, desatenções e ausências de todo tipo. Os familiares foram surpreendidos com a primeira bomba de André, reprovou, né? Que, ao final do ano, conseguiu não mais que uma média de 30 pontos na maioria das disciplinas, em um total de 100 pontos. Insuficiente mesmo para que ele pudesse fazer alguma recuperação. O menino mais inteligente de sua sala revelou uma fragilidade que ninguém parecia esperar. Logo se apegaram a algumas justificativas tais como é o choque da escola pública com a particular, ou é por causa da quinta série, que é muito difícil. O ano seguinte seguiu com algumas modificações, em que se acreditava dar conta do problema. André permaneceu na escola, podendo agora contar com apoio pedagógico e psicológico 3 vezes por semana. No início do ano, teve notas muito boas, fazendo com que todos acreditassem que o problema, em parte, deveria ser resolvido. Da segunda etapa em diante, as notas caíram. Choveram chamadas da coordenação pedagógica ao pai, que quase nunca estava presente. Reclamações de professores, colegas e um nítido sentimento de fracasso foi tomando conta de André e de seus familiares mais próximos. Recentemente, ele tem ficado a maior parte do tempo com algumas tias, que resolveram unir esforços diante da possibilidade de ele vir a tomar bomba outra vez. Cogitou-se a possibilidade de procurar o conselho tutelar ou de abrir um processo reclamando a guarda da criança, o que ainda não está definido, porque sua tia, irmã de seu pai, teme a reação deste após a abertura de algum processo. A psicóloga identificou um alto grau de ansiedade e dispersão do menino. O mesmo foi levado ao psiquiatra e atualmente está fazendo uso de antidepressivo. O futuro de André ainda é incerto, mas muitas vezes o sentimento que se tem é de que ele precisa, mais do que qualquer coisa, é de cuidado, é de uma família. Bom, esse é o caso do André. E quantos Andrés a gente tem por aí? Muitos. Vamos lá. Bastante. Muitos. O que vocês entenderam por esse caso? O que vocês acharam desse caso? O que faltou aí? O que teve de mais? Enfim, eu quero a participação de vocês. Bora lá, meninas. A falta, né? A ausência da ausência família da mãe, vida... né? Não, acho que até nenhum todo, não foi, até nenhum todo. Não foi só, tipo, ter acontecido de a mãe dele vir a falecer, mas eu acho da família mesmo em si, não reparar, né, no que ele estava mais precisando, não dar apoio. Aí que a gente fala, né, que a atenção da família é primordial, porque não é só a escola, né? Eu acho que tudo é um conjunto. A falta de um acompanhamento psicológico também acho que ajuda bastante crianças que sofrem traumas, né? Porque, na verdade, as pessoas acham que, assim, colocou na escola, tá matriculada, as professoras se viram. Mas, na verdade, não é assim, né? Porque a escola é uma troca entre pais e professores, né? Por isso que eu falo que tudo é um conjunto. Porque a escola em si, ela não comanda tudo sozinho. Tem que ter o apoio da família para trabalhar todo mundo junto. Bem, que mais? Ana? Você ouviu o caso? Ana Lúcia.
Cássia, Pamela, Karina, Yasmin. Então, Pro, eu achei que, como a Fabi falou, não é nenhum caso da morte da mãe dele, da morte dos avós, foi algo mais deixado de lado pela família, né? Pra você ver como que a família também é importante, no aprendizado, na aprendizagem da criança, nos estudos para incentivar, né? E é isso, eu acho que foi mais por conta da falta de atenção da família dele mesmo. Deve ter Porque acontecido. assim, uma perda realmente abala muito, né, Isso, uma estrutura familiar, mas aí na verdade acabaram deixando de lado ele. é verdade. Karina, quer falar alguma coisa, amor? Eu ia falar o que a Cássia comentou agora, que a falta da ausência da família, né, acaba atrapalhando a evolução da criança mesmo dentro do ambiente escolar e acaba também entre os amigos ali sofrendo um tipo de preconceito, né, que acaba sendo comentado, né, o que ocorre com ele. Certo. E vocês pensam que essa criança é aluno de vocês? Vamos lá. O que vocês acham que deveria ser feito? Em relação a dentro da escola mesmo, professora? Porque na verdade a escola e a família, elas têm que andar de mãos dadas, certo? Então, mas aí no Certo. caso, nós, professores, não teriam que passar essa situação em si para a coordenação? O Não? professor, na verdade, faz o relato, até mesmo foi dito numa palestra. O professor, ele É a faz um ponte, relato junto à direção da escola, né? Se essa direção da escola tiver, não é um psicólogo, né? Que eles falam. Tem que passar pela coordenação primeiro, aí a coordenação passa, né, para a Acho que é conselho direção. tutelar, Fabi, que você está falando? Conselho? Não é. Ai, peraí, deixa eu saber. Psicopedagogo? Isso, professora, isso mesmo. Porque, na verdade, eles acabam entendendo que assim, muitas pessoas, assim, nós mesmo, nós vemos hoje o psicopedagogo como um psicólogo, e ele não é. Psicólogo é um e o psicopedagogo é outro. Então, ele trabalha na escola justamente isso. Ele vê na onde que está a falha, ele vê o que está precisando, ele faz o relato para poder ajudar tanto a família quanto a criança. Tudo bem. Professora. Pode falar, meu amor. Mas no caso, como a senhora falou, né, como a senhora leu, o pai ele era distante, ele não comparecia. Como que a escola pode fazer nesse caso? Se o pai não aparece, ele é convocado, só que ele não aparece, como que pode tentar, né, chamar a família para perto? Se eles não tiverem contato com ninguém mais da família, apenas o pai, na verdade, chama-se conselho tutelar. O conselho tutelar vai até a casa dele, conversar com ele e verificar em que situação essa criança está sendo educada, criada, né? Em que situação ela está vivendo, né? E é o conselho tutelar que tem, sim, o poder de tirar a guarda do pai dessa criança, tá bom? Casos extremos acontecem isso, mas pode acontecer como acontece muito, né? Então, a gente vê muitos casos, que isso acontece muito em prefeitura e estado. Tá? Principalmente prefeitura, quando vocês forem lecionar para as criancinhas de primeira até quarta série, quinta série, né, agora? Quinta série, então vocês vão estar diante de alguns casos. Esse caso é fichinha. Esse caso é simples de ser resolvido. Vanessa. Alguém me chamou. Diga, Lena. Na verdade, os projetos, eu estou falando de experiência. Tem uma TV ligada que o som dela está mais alto que a voz de vocês. Eu não estou ouvindo. Melhorou, obrigada. Elas são depósitos de criança, né? Na verdade, se coloca crianças lá, sem se importar, né? Com o que elas sentem. Eu já participei de algumas reuniões assim, que o professor, o diretor ia atrás das mães para conversar sobre o comportamento do filho
e não tinha retorno. Então são depósitos, na verdade, né? Você está falando da escola, que é um depósito, é isso, Lena? As escolas e projetos sociais, tipo, como os meus filhos participam dos projetos, como eles dão muito trabalho, procura-se os pais e eles não têm retorno. Então, assim, fica difícil de você conseguir ajudar com o problema se o pai e a mãe não estão presentes, né? Na verdade, tudo se resolve, tá? É resolvido de alguma forma. Da melhor ou da pior forma, mas ela é resolvida, né? E sempre vem a melhor forma para a criança e não para o pai ou para a mãe, né? Porque o foco é a criança e não o pai e a mãe. O pai e a mãe sabem se virar para se sustentar, mas a criança não. Ainda é de responsabilidade dos pais, até os 18 anos, né? E é isso, na verdade, que a gente vai ver durante esse semestre, né? Não só isso, mas isso é uma das grandes coisas que a gente vai trabalhar e vamos estudar, né? O ECA, que é o Estatuto da Criança, onde vê exatamente os direitos e os deveres da criança e do adolescente, mas também vê qual é o dever dos pais, por exemplo, tá? Então, eu trago aqui para vocês um slide que fala sobre a situação das crianças no Brasil. E aí, então, a gente vai trazer a legislação, certo? Em relação ao caso do André, deixa eu voltar aqui para vocês para poder falar. Olhando para esses montes de letrinha. Em relação ao André, nós vemos aí o abandono afetivo, o abandono de carinho, porque o pai, ele era já excluso antes mesmo da mãe falecer. Então, ele não cumpria o papel de pai dele, porque o papel de pai não é apenas doar um sêmen, né? Isso, é também o cuidado que se tem durante todo o processo da criança, né? Desenvolvimento da criança, né? Então, faltou aí o papel do pai, né? O papel de verdade, né? O que o pai tem que fazer numa situação dessa, né? Tanto que o pai não trabalhava e vivia da pensão que acabou aparecendo por conta da morte da esposa da mãe do André, né? E aí, então, para ele já estava ótimo, né? Então, ele se acomodou diante de uma situação dessa. Até que o André, tinha que ir para uma escola, ele tem que ir para a escola, é obrigação do pai. E aí, então, precisava de presença de alguém. Da presença de alguém para dar um carinho, para dar uma atenção, para poder cuidar da criança. A criança ia suja, não tinha mais roupa, né? Então não tinha esse cuidado de comprar a roupa, de olhar para a criança e falar assim, você cresceu, você precisa de roupas novas, né? Porque a criança, ela cresce muito rápido, a gente sabe disso. Então, precisava de tudo isso. O psicólogo, na verdade, ele veio bem depois. Observaram que ele mudou de escola 2 vezes? Então, assim, para identificar tudo isso, para olhar com outros olhos para essa criança, é o pedagogo. São vocês, em sala de aula, quando vocês tiverem uma criança nessa situação, com roupinha suja, vem suja, cabelo sujo, vem só de chinelo, não tem uma sandália, não tem um outro sapato. Para que eu observar o dia a dia, né, Pro? Então, para você saber como que essa pessoa ela é financeiramente, a gente olha o sapato. E a criança é a mesma coisa. Tá? Então, a gente olha, verifica o sapato. É só chinelinho que ela vem, aquela sandalinha que você sabe que custa R$10? A mãe não tem dinheiro, você percebe isso. Tá? Não é que você vai taxar a pessoa, a criança, não é isso, mas você tem uma noção. Né? E é isso que é importante, nós temos uma noção de com quem que a gente está lidando. É importante saber com quem são essas crianças, esses sujeitos que estão em sala de aula que a gente vai trabalhar, né? Cada um tem a sua história, né? A sua história cultural, emocional, familiar, né? Existe um dinamismo familiar em cada uma dessas crianças. E é importante sabermos. Para quê? Para entender por que essa criança é assim. E ajudar, porque também é obrigação nossa, tá bom? Então, quando a gente fala da situação das crianças no Brasil, a gente vai falar, sim, sobre o ECA. A gente precisa falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, como proteger nossas crianças? Então, a ideia básica que permeia todos os debates que existem na política social, quando a gente conversa com alguém sobre o vizinho,
né? Quando a gente fala de cultura brasileira, a gente também tem que falar sobre essas crianças, né? E quando se fala em assuntos como política de educação, violência urbana e acesso a conteúdos da internet, esse argumento, né, de como proteger essas crianças, né, a gente fala correntemente. Por quê? Porque está aí para a gente poder falar. A gente vê uma mãe batendo numa criança durante uma passada de rua, assim, a gente está andando na calçada e a gente escuta, ou a gente vê, né? A gente tem que saber como lidar com a criança diante da internet, como proteger essa criança diante da internet, de um pedófilo, ou de uma pessoa que faz tráfico de criança. A gente tem que pensar nisso também. Não é só coisa boa, não é só fazer materiais pedagógicos, ver as coisinhas coloridinhas, né? Na pedagogia, dentro da sala de aula, vocês vão lidar diretamente com as crianças. Ah, mas eu não estarei em sala de aula, eu vou ser coordenadora pedagógica. Pior ainda, porque o abacaxi quem vai descascar é você. Né? E aí você vai precisar saber exatamente para que serve, como defender e proteger essas crianças. Então, vem aqui um pouquinho da história do ECA para a gente poder entender por que aconteceu, por que ele surgiu, e aí então a gente vai falar dele, tá bom? Então, por trás desse debate todo, existe uma lei federal que foi sancionada em 1990, que regula como o Estado, a sociedade e a família devem lidar com pessoas menores de 18 anos. Então, professora, anda junto, né? Estado, sociedade e família. Isso. É os três. Isso. É responsabilidade dos três, a criança e o adolescente, se você quer saber. Perfeito. Tá bom? Então, se você, como cidadã, viu uma cena que te desagradou de violência, de abuso, de assédio, de sei lá o quê, contra uma criança, é dever seu ligar. Não é fofoca. É dever como cidadão. É que a gente não tem esse pensamento, né? Porque pra gente caramba, se eu vou denunciar, meu Deus, ele vai ficar sabendo, eu não posso, porque eu moro aqui, porque eu conheço aqui, porque eu conheço, enfim, né? Ela vai ficar brava comigo se ela souber. Criam monstros na nossa cabeça que nos impede de dar um passo adiante, né? Agora, vocês como professora, muito mais. Vocês precisam saber disso, né? E a gente vai lidar do Estado, da sociedade, da família, a responsabilidade das crianças e dos adolescentes, porque aí vem duas classificações que a gente vai ver também, menor de 18 anos. Se esse adolescente tiver 18 anos e um dia, já não é de responsabilidade da família, da sociedade ou do Estado, tá bom? É de responsabilidade dele. Então, depois dos 18, que a gente sempre brinca, né, a gente já ouviu essa historinha, a responsabilidade é sua de qualquer ato que esse adolescente, aí no caso, fizer. Tá da maioridade que a gente fala, né? Isso mesmo, maioridade, tá? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é conhecido como ECA. A gente pode chamar de ECA, a gente pode chamar de Estatuto da Criança e Adolescente, tanto faz o nome, é a mesma coisa, tá bom? É só uma siglinha ali, tá bom? Bom, são 267 artigos, tá? O texto tem como ponto de partida a doutrina da proteção integral, que é o princípio de que as crianças e adolescentes devem ser protegidos e assistidos pelo Estado, família e sociedade. Por isso que existem tantos programas que vocês, de repente, nem conhecem, mas vocês vão conhecer, programas para as crianças, programas destinados para a criança, porque é de responsabilidade do Estado assistir e proteger esses adolescentes, essas crianças, tá? Assim como a sociedade e assim, claro, a família. Então, são três, e é grande coisa, porque é o Estado, então vamos pensar em Estado de São Paulo, vamos pensar em sociedade, todo mundo do Estado de São Paulo, todo mundo e qualquer um, e a família. A criança deveria ser muito mais bem assistida do que é atualmente, já que tem três instituições tão grandes e competentes para isso, não é verdade? Bom, o ECA é a base jurídica no Brasil para qualquer uma dessas medidas. Intervenção ou discussão sobre os direitos dos menores de 18 anos.
Então, quem bate martelo é o ECA, tá bom? O presidente pode sancionar uma lei que, ó, não passa pelo ECA, tá bom? O que é Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, a Constituição Federal de 1988 criou aí os 227 artigos que crianças e adolescentes formam um grupo de pessoas que têm direitos específicos. Assim como tem direito, por exemplo, e tem o Estatuto do Idoso, não é isso? Então, é um grupo também específico. Aqui, para as crianças e os adolescentes, também é um grupo específico e tem leis, artigos que defendem e protegem e dizem também o dever, os orienta do que deve ser feito, tá bom? Formam esse grupo de pessoas específicos e demandam proteção especial, tanto do Estado, quanto da sociedade e da família novamente, certo? Os três juntos novamente. O ECA, sancionado 2 anos depois, né, de 89, foi em 90, é um conjunto de normas que buscam regulamentar detalhadamente o princípio estabelecido pelo artigo 227 da Constituição. A lei define que são esses direitos quem deve aplicá-los ou garanti-los e como isso deve ser feito. Está lá no ECA, na legislação, como deve ser aplicado ou garantido os direitos das crianças e dos adolescentes, tá bom? Não é o seu vizinho que vai falar o que ele tem que fazer, tá? É o ECA, tá escrito no ECA. A gente vai encontrar, a gente vai ver muita coisa. O estatuto, ele é subordinado à Constituição, ou seja, qualquer um dos seus artigos que contradiga algum direito assegurado no texto de 88 não tem validade. Mudar a proibição para qualquer tipo de trabalho abaixo dos 14 anos de idade, por exemplo, que está garantido no ECA, só seria possível com alteração constitucional, já que consta também na Constituição, porque o ECA também está lá. E essa parte de que fala de que as crianças com menos de 14 anos não podem trabalhar, está lá na Constituição e no ECA, tá bom? Uma mudança do tipo requer um processo longo no Congresso e grande apoio parlamentar. Então, para haver qualquer mudança, vocês lembram de um tempo atrás que queriam diminuir a maioridade? Lembra que surgiu esse buchicho? Para passar para, acho que é 14, né? Ou é 16 anos, não é? 16 anos que queriam 16, diminuir, né? Não deu certo, por quê? Porque precisa aí passar pelo Congresso e pelo parlamento, tá bom? Então, não é assim, vou mudar. Acordei com vontade de mudar e vou mudar. Não é assim que funciona, tá bom? Então, é sim necessário um trabalho árduo e eles não vão lá falar assim, olha, gente, tem que mudar. Né? Eles precisam de um estudo para isso e tem que apresentar uma proposta. Nessa proposta vem uma série de coisas, de porquês dessa mudança que esse vereador, deputado quer que aconteça, tá bom? Não é assim, hoje acordei com vontade e vou, tá? Não é assim, não. Meu vizinho disse, também não rola. Lembra do vizinho, né? Então, ele continua aqui. Ao mesmo tempo, por ser uma lei complementar à Constituição, então ele é complemento da Constituição Federal, né? O ECA está acima de qualquer outro tipo de lei na hierarquia jurídica brasileira. Um decreto presidencial, por exemplo, não tem competência para acabar com a existência dos conselhos tutelares, por exemplo, tá bom? Órgãos que são instituídos pelo Estatuto de forma permanente e autônoma. A gente vai falar sobre conselho tutelar, sim, quando a Juliana também entrar aqui para poder falar na palestra dela, tá? Mas a gente também vai abordar e a gente vai criar algumas dúvidas, com certeza, né? Alguns questionamentos sobre o papel do conselho tutelar e dos conselheiros, né? Tá bom? É bom vocês irem anotando algumas dúvidas assim, para poder depois perguntar para a Juliana. Vamos lá. Direitos consagrados no ECA. Então, a gente vai falar agora da primeira, que é a proteção integral, né? Então, devem ser dadas aos menores de 18 todas as oportunidades e facilidades para que tenham a chance de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade.
mas o que é isso? Onde eu encontro isso? Se isso tem que ser dado gratuitamente, né? Todas essas oportunidades, essas facilidades que existem aí, onde que eu vou encontrar isso? Vamos pensar. Perto da casa de vocês tem praça? Sim. Pronto, Sim. eu tenho aí o desenvolvimento social. Nessa praça, tem brinquedo? Tem de ginástica só. Que seja. Ele é físico. Tá bom? Aqui não tem, não. Existe biblioteca municipal aqui na cidade de São Paulo? Sim. Sim. Então, eu tenho desenvolvimento mental, moral. Eu tenho, por exemplo, fácil acesso religiões, igrejas, cultos e por aí afora? Sim. Então, eu também tenho a oportunidade, a facilidade de desenvolvimento espiritual. Entenderam? Sim. Agora ficou mais fácil com os exemplos. Desculpa, Helena, não entendi. Não, professora, foi eu, a Karina. Ah, Karina, perdão. Fala, amor. Mais fácil com os exemplos que a senhora deu de entender. A gente precisa trazer para próximo da gente o que às vezes parece tão abstrato, mas na verdade é muito concreto, né? A gente passa pela praça, anda todos os dias nela, se depara com um brinquedo ali, mas não pensa que aquilo é uma facilidade para o desenvolvimento físico e social da criança. Por isso que existe a faculdade, por isso que existe o ensino, para te ensinar isso, tá bom? A vocês, né? Então vamos lá, o físico e a praça, né? Vamos pensar que o físico é o corpo, né? Então, se eu não tenho dinheiro para ir numa academia, se eu não tenho condições de ter acesso a um clube, né? Então, eu tenho, por exemplo, Sescs. Sim. Eu posso entrar no Sesc, não posso? Posso. Né? Eu tenho parques, eu tenho praças, que me faz, é só eu fazer isso, né? Uma questão aí de você ir, né? De você escolher ir. Então, eu vou até um parque do Carmo e eu vou andar lá o dia inteiro. Pronto, é um desenvolvimento físico. Mas não tem só isso dentro daquela praça, dentro daquele parque. Tem outras atividades. É só você escolher. Tá bom? Então, na verdade, se a gente parar para pensar, no Brasil, a gente tem muita coisa que nos dá de oportunidade e facilidade para essas crianças e adolescentes. A questão é, nós não temos o hábito cultural de utilizar, usufruir isso. E tem uma outra coisa que é muito cultural. Tudo que é dado, a gente duvida que é bom. Tudo que é de graça, a gente fala, não presta. Se fosse bom, eles não iriam dar, né? Isso, as pessoas Fabi. pensam assim. E pensa assim, pensando, sabe no quê? Camisinha que é distribuído. Qualquer posto que você vai, tem um cestinho lá do lado da farmácia do meu amor, da farmácia, tem camisinha masculina e feminina. E por que não pegam? Porque é dado. E aí, então, vem essa fala da Fabi. Se fosse bom, não dariam. É melhor ter filho, né? Bom, isso é uma outra questão. Tudo bem aqui, meninas? Sim, professora. Beleza. Eu perdi os exemplos, mas aí depois eu pego. Meu bem, aí o problema é seu, né? Fazer o quê, né? Vou pedir para repetir, porque senão a senhora já vai falar inferno, presta atenção. Físico, presta atenção aqui agora, inferno. O físico eu marquei, a praça, o corpo, o parque. A gente pode pensar em tudo que está relacionado ao pensamento, à filosofia, à ideologia. Vamos pensar na biblioteca municipal, por exemplo. O acesso é gratuito, você pega um livro, devolve depois de 15 dias, pronto, né? O moral também, de biblioteca, de Sesc, de parques, também tem acesso à biblioteca, né? As escolas, elas não são gratuitas? A gente não entra na escola e tem uma educação moral e um estímulo mental? Temos também. Espiritual está relacionado à religião, que elas não são cobradas para você entrar, né? E social, a gente vai pensar em sociedade, em se socializar. Os parquinhos, por exemplo, os clubes que existem. Isso, tá bom? Muito obrigada. Eu sou uma boa professora.
Eu sei disso. Vamos lá. Crianças e adolescentes devem ter prioridade na hora de receber proteção e socorro em quaisquer situação. No atendimento público e na hora de definição de políticas públicas, como no serviço de saúde. Olha só. Você está de carro com o seu filho, indo embora num domingo da casa dos seus pais, e você vai para sua casa. E aí, no meio do caminho, furou o pneu. Se você liga para o seguro para trocar o pneu, eles não demoram nada para chegar. Por conta disso. Se você estiver sozinha, eles também não demoram. Agora, se o seu marido estiver sozinho, eles vão demorar. Por quê? Porque a proteção e o socorro têm prioridade para crianças, adolescentes, mulheres, idosos, mulheres e homens. Tá bom? É esse papel hierárquico que existe. No atendimento de saúde de ambulância, se você fala que é uma criança, eles vão voando. Pode falar. O professor, até esse exemplo que a senhora deu, se acontece, vamos supor, até em casos de acidente, também é relacionado assim? Também é assim. Tá. Qualquer coisa que seja de proteção e de socorro para essa criança e adolescente. Se você diz que tem criança com você, eles dão prioridade. Porque está na lei, não é porque eles, gente, porque é uma criança. Não, porque está na lei. Tá bom? Certo. Vocês não devem assistir, mas eu vou estimulá-las a assistir, que seja um capítulo apenas. Às sextas-feiras, no canal 2, na TV Cultura, passa, eu não sei o nome do programa, às 10h45, 10h40, 10h45, passa um programa que fala sobre o atendimento da Polícia Militar pelo helicóptero. 10h45? Cara, é incrível. É à noite. De sexta-feira, toda sexta-feira eu assisto, que eu adoro. Porque a gente tem um outro olhar também para a Polícia Militar e um outro olhar para quando a gente vê um helicóptero da Polícia Militar rondando, a gente sabe que não é pouca coisa. Eles não vêm para pouca coisa. Eles vêm para muita coisa. E eles vêm para quando o acidente é com criança. Por quê? Porque a gente está aí falando de prioridade. Bom? Claro que em proteção e socorro, né? Mas também em definição de política pública. No serviço da saúde, por exemplo, tem o acesso à saúde é amplo para a criança, mas existem alguns programas específicos também para criança. Por exemplo, vacinação. É um programa de política pública para as crianças. Por isso que sempre tem para criança. Nossa, não tem para adulto? Não, porque é prioridade. Por que na fila tem lá pessoa com criança de colo? Não é no colo, é de colo. É diferente, né, gente? De colo é aquela criança que não sabe andar sozinha. E no colo é qualquer criança, né? Só você pôr no colo, né? De 12 anos, você põe no colo a criança no colo. Pega um idoso. Tem 3? Tem 17 anos. É. 13 anos põe no colo, você mesmo. Você tá de palhaçada. Vamos lá. Direitos fundamentais. Então, o ECA, ele reitera que as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos fundamentais assegurados pela Constituição a todos os brasileiros, como o direito à vida, à saúde, ao lazer, à dignidade, à cultura e à liberdade. Vocês lembram quando a criança ela era caracterizada ou ela era vista como mini-adultos? Sim, nós vimos, estudamos. Lembra disso? Isso mesmo. Vocês lembram quando a criança ela era tirada dos pais para ficar em outra família, para não ter tanta afetividade, que podia ser que aquela criança não fosse vingar, não fosse ser uma boa criança, e assim não tem tanta afetividade?
Aquilo lá era tirar a dignidade dela. Aquilo lá é quebrar o direito à vida, por exemplo, né? Porque ela pode ser tirada dos braços dos pais e não sobreviver por conta disso por algum motivo específico, né? Então, o ECA, desde 1990, gente, faz quantos anos isso? Faz 30 anos. É pouco tempo. Faz 30 anos que a gente olha para a criança com outro olhar. Só. 30 anos, eu tenho 44. Não olharam para a senhora, né, Pro? Por isso que eu sou assim. Então, olha quão pouco tempo faz que a gente tem um olhar diferenciado para as crianças, né? E aí, então, essa Constituição, essa mesma Constituição agregada aí ao ECA, né, nos dá o direito, assegura aí os direitos, né, de ter vida, saúde, lazer, dignidade, cultura e liberdade. Né? Ela tem esse direito à liberdade, à dignidade, né? Quando que quebram, tira a dignidade de uma criança? Alguém pode me dar um exemplo? O último para a gente fazer um intervalo. O que, professora? Desculpa, não entendi a pergunta. Quando que a gente quebra o direito da criança ter dignidade? Porque quando é dignidade, a gente fala é digno para ela. Ela é digna disso. Quando a gente tira o direito dela ir à escola. Por exemplo. Né? Quando obrigar a criança a fazer algo também? Oi? Obrigar a criança a fazer algo que ela não quer? Também. Porque aí tira o direito da liberdade. Não é isso? Ela tem a liberdade de escolher, ela quer fazer ou não fazer, né? É que tem coisas que são obrigatórias, mas tem coisas que não são, né? Então, por exemplo, tomar o sorvete e eu... lembrei de castigos um maravilhoso. também, né? Os castigos que nós damos também à criança. Sim. A gente também vai falar sobre isso, mas lembrei de um caso, por exemplo, de um conto do Monteiro Lobato, que se chama Negrinha, que é pedido nos contos aí de Fulvestre. E o conto, ele fala sobre uma negrinha que foi cuidada pela a sua senhora, né? Porque a mãe dela morreu, porque essa negrinha, na verdade, é filha do caso do marido dessa senhora com a negra. E aí, então, sobrou a negrinha. Isso mesmo. E aí, sobrou a negrinha. Quem está cuidando? A esposa do patrão aí, né? E aí, então, ela faz como um dos castigos de não ter nenhum brinquedo. E isso é quebrar também a dignidade, o lazer e a liberdade dessa criança, né? A gente consegue, num ato desse, que parece besta, mas quebrar 3 direitos assegurados pelo ECA. Certo? Bom, amores, vamos fazer um intervalo? Aí a gente volta? Uhum. Sim? Pode. Sim, senhora. Então tá bom. A gente está indo, então, 8h45. Quando for umas 9h05, a gente retorna. Tá bom? Perfeito. Tá bom, Pro. Beijinhos. Vou parar de gravar, tá? E depois eu volto.